Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira, as leituras falam pra gente, que nós devemos pedir ao Senhor que conduza o mundo e cada um de nós à plenitude da verdade, para que nós possamos celebrar alegres e cheios de fé. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 17, versículo 15 a versículo 15, depois o versículo 22 a 22 a 31, 32, né? 34, versículo 22 a 34, depois o versículo 18, depois o capítulo 18, versículo 1. Atos, capítulo 17, versículo 15, depois o versículo 22 a 34 e depois o capítulo 18, versículo 1. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível e partiram. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar. Ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nele movemos e existimos. Como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam, acerca disso, te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões, a ele creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Então aqui nessa primeira leitura fala sobre Paulo dá o seu discurso no Areópago. E aqui ele fala, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que vos anuncio. Então Paulo, ele anuncia a Deus para todo o povo de Atenas. E ali algumas pessoas não creram, infelizmente, mas outras creram, né? E aí alguns uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles, estava Dionísio e uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Então, que nós possamos também anunciar o Evangelho de Cristo, anunciar a palavra de Deus, dar testemunho da sua palavra a todos, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 16, versículo 12 a 15. João, capítulo 16, versículo 12 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu.
Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, no evangelho de hoje, no momento mais difícil e trágico da convivência dos discípulos com o Mestre, Jesus lhes assegura novamente o envio do Espírito. É a última declaração sobre o Paráclito e sobre a vida da comunidade, depois da ressurreição. A clara distinção de dois tempos, o do ensinamento e da revelação de Jesus e o tempo do Espírito, que comunicará e conduzirá à plena verdade. No entanto, essa distinção em dois tempos é apenas literária, acabando por ser um tempo único, pois o Espírito não ensinará nada diferente do revelado por Jesus. Além disso, Jesus ressuscitado continuará agindo e vivendo junto aos discípulos através do Espírito Santo. A verdade é a mesma, mas os discípulos, não podendo compreender agora, compreenderão plenamente à luz do Espírito, a mensagem e a pessoa de Jesus. Nisso está a glorificação de Jesus pelo Espírito iluminador da revelação divina já anunciada por Cristo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.